Olá, gente. Nós estamos no tempo em que somos chamados a tomar uma posição cada vez mais séria diante da nossa trajetória com Deus. E eu estava pensando aqui, meditando a respeito de uma experiência que Pedro teve com Jesus, né? E isso está registrado em Lucas 5. Diz no versículo 1: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Essa experiência ela é bem interessante e vocês muitos conhecem, mas é chamado da pesca maravilhosa. Pedro estava frustrado junto com seus companheiros, uma noite inteira de pesca, de manhã está lavando as redes. Jesus está naquele lugar, no lago de Genezaré, pregando para uma grande multidão, e ele estava sendo comprimido pelas pessoas, porque cada vez chegava mais gente. Então ele olha para aqueles pescadores, ele fala com Pedro, é como se pedisse emprestado o barco de Pedro para servir de plataforma para ele, de púlpito, e Pedro então leva Jesus no barco para um pouco mais afastado dentro d'água. E ali Jesus termina de fazer a pregação para aquela multidão. Ele leva a palavra, muita gente certamente é liberta, outros se convertem, uns são curados, mas ao término daquela pregação, Jesus chama Pedro e diz: vamos às águas profundas. Pedro então vai, e quando chega a uma certa distância, ele chega lá e diz: Pedro, lance as redes nesse lugar. E Pedro diz a Jesus: mestre, tendo a gente pescado a noite inteira, nada pegamos. Mas já que tu mandas sobre as tuas ordens, farei isso. E então ele lança as redes e quando vai puxar, essas redes estão profundamente carregadas. E aqui ficam algumas lições que nós precisamos tirar. Primeiro é que o Pedro, ele estava muito decepcionado. Ele era um profissional junto com seus amigos. Ele estava cansado. Era de manhã, ele estava lavando as redes e tinha sido um fracasso generalizado. E agora, ele que já conhecia Jesus, porque outrora Jesus já tinha ido na casa de Pedro, inclusive curou a sogra dele. Ela estava doente, ele entrou lá, orou e a sogra dele ficou curada. Então, Pedro não era ainda um apóstolo, não era um discípulo, mas já sabia de Jesus, a fama de Jesus já se espalhava naquele lugar. E então, ele levou Jesus às águas profundas. Naquele dia, Jesus tinha dado uma ordem aos peixes, que eles todos se afastassem daquele lugar, que foi durante a noite. Pedro havia tentado pescar com seus amigos e nada funcionou, porque o Senhor tinha um projeto maior na vida de Pedro. E isso nós tiramos algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, é que quando as coisas não funcionam, não estão dando certas, nós não temos logo que ficar desesperado. Até decepcionados, sim, mas não desanimados a ponto de achar que a vida não apresenta para nós um novo momento, uma nova chance. E foi isso que norteou o coração de Cristo, sendo ele o próprio Deus, a levar Pedro a ter uma nova experiência com o Senhor. Entenda bem, quando você está passando por uma luta incrível, um momento terrível, se você é uma daquelas pessoas que tem o coração no Senhor, Ele te levará a lugares, a patamares mais elevados. É a especialização do Senhor fazer isso com a gente. Então, Pedro vai, está naquele lugar e certamente bate um desespero nele, olhando para trás, porque ele deve ter passado um filme, já que ele disse o seguinte: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Uma lição que você tem que tirar aqui. O passado nos assombra muitas vezes. O passado
muitas vezes nos paralisa. O passado muitas vezes nos cega. O passado muitas vezes faz com que nós não sonhemos mais, desacreditemos em tudo, inclusive em Deus, e às vezes em nós. Ou alguns que dizem assim, em Deus eu acredito, mas eu não acho que Ele tenha mais plano para mim. Pedro já estava absolutamente desanimado. Ele deveria estar fazendo 1 milhão de questionamentos. Por que é que, sendo ele tão experiente e conhecendo todos os lugares do mar, onde os cardumes passavam, onde ele pescava, por que ele teve um fracasso tão grande? Você já teve isso? Um fracasso numa área inevitável que você achava que não passava? Vamos pensar no momento atual. Pessoas desesperadas, negócios falindo, pessoas sendo desempregadas. Às vezes as refeições do dia não estão dando mais para que sejam 3, mas 2. O dinheiro se esvaiu, a conta não se paga. Uma pessoa querida vai embora. Como então você vai imaginar tudo isso? Eu convido você a refletir no que Deus fez com Pedro. Ele também é poderoso para fazer na sua vida. Reativar o dom que está em você. De novo, desbloquear dons que o Senhor te concedeu no passado e vocações. Porque talvez um pecado, um erro, uma paralisia, uma decepção, uma falha, uma perda, lhe fez uma pessoa neutralizada, paralisada, por que não dizer praticamente morta? Então se renove. Pedro, a segunda lição que nós tiramos é que ele disse assim, Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob as tuas ordens. O Senhor está mandando. Quando o Senhor manda, nós deveremos obedecer. Obedecer, crer. Então, antes de obedecer, tenha uma intimidade com Deus. Decida ter intimidade com Deus. Decida colocar tudo na mesa, às claras. Tiago diz que quando nós confessamos, nós somos curados. Se você tem alguma coisa no seu coração e não confessa, você não é curado. Você permanece com uma síndrome destrutiva na sua alma. E você é chamado para ser curado, tratado, abençoado. Quando você tem essa intimidade com Deus, gera uma intimidade com o Senhor. Sabe o que acontece quem tem intimidade? Descobre os segredos de Deus. O Senhor revela os seus segredos para nós. Ele fala nas minúcias. Ele fala em sonhos, fala pela sua palavra. Ele fala no ouvido. Você começa a entender o Senhor e você começa a se dar bem na vida, porque você não anda no desespero. Você não anda ouvindo as más notícias, você não anda na desgraça das coisas, da correnteza que afugenta a humanidade. Você descansa, a sua mente, o seu cérebro, os seus neurônios, eles passam a trabalhar a seu favor, porque você anda na fé, porque você anda confiando no Senhor, porque você deposita a sua vida. Então, por último, Pedro diz assim, eu vou lançar as redes. E ele lança as redes. Quando ele lança as redes, vem um cardume de peixes enormes. Praticamente a rede vai se rasgar. É necessário acenar para os seus amigos que estão lá na margem. E eles vêm para cá, traz a outra embarcação e enchem o outro barco. 2 barcos cheios. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As grandes pescarias não estão nas margens. Não estão em águas rasas. Os grandes prêmios de Deus, os presentes de Deus, não estão nos lugares, rasos, onde ninguém precisa se esforçar, onde até quando bate o pé na beira da água, o peixe pula fora. Não. Os cardumes extraordinários estão em águas profundas. Quer viver o extraordinário de Deus? Vá às águas profundas. Mas vá com força, vá sem duvidar, vá com vontade, vá com oração, vá com conhecimento da palavra. Descanse. Aprenda no Senhor, creia nele, decida colocar a sua alma nele. Creia na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, sendo um discípulo da palavra. O Senhor disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Certa feita, alguns se aproximaram de Jesus e falaram assim, Senhor, lá no céu, como é que vai ser? Quem vai ficar com a esposa de quem? Ele disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer conhecer o poder de Deus? É experimentando no dia a dia, é andando, é tendo sede e fome do Senhor. Quer conhecer as Escrituras?
se debruce, estude. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, ensina a tempo e a fora de tempo, pregue, venha exortar. Tem que ser a palavra. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, toda a palavra é divinamente inspirada. Ela é a boca de Deus falando. Então ame a palavra, ame falar de Cristo, ame a Jesus. Que essa palavra ela fale profundamente ao seu coração e que você decida viver em águas profundas, beber na fonte do Senhor, se santificar, largar o pecado, o engano, a mentira, a preguiça, as conversas que não levam a nada, a politicagem, as enrolações, e tenha um coração mole para ouvir ao Senhor. Eu estou orando para que você cresça. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.